Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos agora, através de mais um vídeo, partilharmos um pouquinho da Palavra de Deus. Vamos partilhar duas palavras. A primeira se encontra no livro do Gênesis, capítulo 3. E a segunda palavra se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 19. A primeira palavra vai falar sobre, o relato é sobre a serpente, o diálogo que a serpente tem com a mulher lá no paraíso, onde ela vai dizer que, seduzindo a mulher a respeito de comer ou não comer um dos frutos, o que Deus tinha dito à mulher e ao homem, ou seja, a Adão e Eva vai dizer: o Senhor nos permite comer de todos os frutos de todas as árvores do jardim, menos tocar, comer no fruto da árvore que está no meio do jardim, porque se nós comermos, nós morreremos. E a serpente, de uma maneira bem sedutora, vai dizer para a mulher: não, vocês não vão morrer. Simplesmente os seus olhos vão se abrir, vocês se tornarão como deuses e se tornarão conhecedores do bem e do mal. E a mulher seduzida toca naquela árvore, come daquele fruto. E aí a gente já sabe todo o contexto que vem depois. E no Evangelho de Lucas, capítulo 19, vai falar sobre um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele, sendo cobrador, ou melhor dizendo, chefe daqueles que cobravam o imposto do povo, era uma pessoa odiosa e odiada. Tanto que ele roubava das pessoas. E quando Jesus chega até a casa dele, ele vai dizer: Senhor, se eu tiver roubado alguém, tiver defraudado alguém, vou dar 4 vezes mais. Se eu tiver causado dano a alguém, através das minhas atitudes, das minhas práticas, devolverei 4 vezes mais. 4 vezes o valor. Mas também não foi só isso. Ele diz que vai pegar metade dos seus bens, de toda a sua riqueza, vai distribuir aos pobres. E a gente vê que isso é interessante, a conversão, a mudança de Zaqueu. E logo no início da palavra do Evangelho vai dizer que Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos, tinha vontade, desejo de saber, de conhecer, de pelo menos ver quem era Jesus, que ele ouvia falar tanto. E aí a palavra também nos mostra claramente que ele não tinha condições. Primeiro, porque era muito odiado pela população. Segundo, que ele se sentia indigno de aproximar daquele profeta, um homem maravilhoso, de tantas maravilhas realizadas. Outro ponto também era a sua estatura. Ele era um homem de baixa estatura. Então tinha diversos problemas, diversas dificuldades, empecilhos, barreiras para que Zaqueu se aproximasse de Jesus. Então entenda que maravilha, como a palavra de Deus é tão rica e profunda e viva, todas as vezes que meditamos, refletimos e mergulhamos para contemplar essa palavra e nos deliciar com aquilo que Deus vai nos revelando. Olha que maravilha a ponte dessas duas palavras. Na primeira, a serpente, o demônio, seduz a mulher a tocar naquela árvore, que de certa forma significou a morte, porque, como vai falar em Romanos, o salário do pecado é a morte. Devido à desobediência da mulher com relação à ordem de Deus, toca naquela árvore, e aquela árvore para aquela mulher, para a humanidade, se torna motivo, razão de morte. E quando chega aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 19, se torna razão de vida para Zaqueu. Olha que interessante. Ele não tinha como se aproximar porque era de pequena estatura. A multidão era gigantesca ao entorno de Jesus. O que ele decide fazer? Por sabedoria inspirada por Deus, ele se adianta, corre e sobe a uma árvore, a um pé de sicômoro. E por conta disso, por causa daquela árvore ali, Zaqueu tem não só a visão de Jesus, daquele homem maravilhoso, daquele profeta, como também, a partir daquela árvore, ele teve o seu suporte e o contato, o diálogo com Jesus. E aí a sua conversão acontece. Quando Jesus chega à casa de Zaqueu, Zaqueu vai dizer: olha, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E aquele que eu tiver defraudado, roubado de alguém, devolverei 4 vezes o valor. A conversão de Zaqueu e de toda a sua família acontece. Interessante saber e ressaltar que aquela árvore foi um fator indispensável, foi um divisor de águas, porque ele foi de uma maneira providencial. Por Deus, aquela árvore está ali naquele local, naquele ambiente, naquela situação, naquele cenário, para que Zaqueu, se utilizando daquela árvore, pudesse ser elevado, tivesse a visão com Jesus, tivesse o diálogo com Jesus
e a conversão, a mudança, o mestre entrou na sua casa. A conversão aconteceu, a transformação de vida aconteceu na vida de Zaqueu e dos seus familiares. A partir de quê? Daquele suporte, daquela árvore que o levantou e colocou ele na presença do Senhor. E qual é o ensinamento que nós podemos tirar dessas palavras? Que tipo de árvore você tem sido na sua família? Que tipo de árvore eu tenho sido no seio familiar? Eu tenho levado as pessoas à vida ou à morte? Eu tenho elevado as pessoas ou diminuído elas? Então essa palavra fica como que uma reflexão, um ponto de interrogação, para que eu, para que você, para que nós possamos refletir, para que nós possamos pensar um pouco mais. Que tipo de árvore nós temos sido na vida daqueles que Deus nos confiou? E muitas vezes, pelas humilhações, pelas dificuldades, quantas mães, quantos pais elevam seus filhos para que eles tenham um diálogo pessoal com Jesus, para que chegue ao ponto de ele dizer: hoje a salvação chegou nesta casa, hoje a salvação entrou nesta casa. A partir de quê? Daquela árvore que o elevou para que ele pudesse ter não só a visão, mas o contato e o diálogo com Jesus. Seja essa árvore na sua casa, seja essa árvore de vida por onde quer que você passe. E o interessante também frisar é que a árvore, ela não fala. A árvore não reivindicou direito algum. Ela poderia muito bem, se é que assim pudesse acontecer, né? Ela poderia muito bem dizer: Zaqueu, a sua conversão aconteceu porque eu te elevei. A sua transformação de vida aconteceu porque eu estava ali. Ela não disse nada, simplesmente se deixou ser escalada por ele para que ele pudesse ter um contato com a salvação que é Jesus Cristo. Talvez seja eu, você, temos que ser essa árvore que mesmo elevando as pessoas da nossa casa, não vamos receber a gratidão, os aplausos que gostaríamos, porque estamos elevando um filho para ter contato com o Senhor. Estamos elevando a esposa, o esposo, tentando levar essas pessoas a ter um contato com Jesus, uma experiência pessoal com Jesus. Mas sejamos como essa árvore, simplesmente sejamos suporte para que outros possam se encontrar com Jesus, sem reivindicar nada, porque é o próprio Senhor que nos dará recompensa no juízo final. Seja a árvore da vida e não da morte. Que Deus abençoe, tenha um excelente dia e até o próximo vídeo, se Deus quiser.